Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje festa de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje festa de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que a Igreja celebra hoje a festa desses dois apóstolos do Senhor. E como vai nos dizer o Concílio Vaticano II, a celebração da festa dos apóstolos é a celebração da comunhão da Igreja, porque cada um dos apóstolos e cada um dos bispos, sucessores dos apóstolos, em comunhão com o Santo Padre, testemunham e transmitem a fé verdadeira da Igreja. Então hoje podemos dizer que celebramos uma festa que traz a alegria da unidade da Santa Igreja. Como é importante nós rezarmos e pedirmos aos apóstolos do Senhor a intercessão de cada um deles pela comunhão entre os fiéis, para que ninguém se perca em heresias, para que nenhum dos batizados venha a apostatar, ou seja, a abandonar a fé cristã católica e seguir uma outra profissão de fé fora da comunhão com a Igreja, né? O que é algo muito, muito, muito ruim que possa acontecer na vida desse nosso irmão. Porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, apresentada pela Santa Madre Igreja, fundada por Ele, ela é completa. Ali estão todos os artigos fundamentais que Deus constituiu na história da salvação para a salvação dos homens. Então, qualquer passo para fora dessa realidade é deixar de lado um tesouro inestimável por aparências de um tesouro. Então, isso não se trata apenas de uma coisa definida, digamos assim, por quem reflete sobre a Igreja, mas isso é definido pelo próprio Senhor, né, na revelação. Então, sobre isso, a gente precisa ter muita clareza. Por isso, cada vez que celebramos a festa dos apóstolos, somos convidados a rezar pela perseverança fiel de toda a Santa Igreja. E hoje a liturgia nos leva para o 14º capítulo do Evangelho de São João. E Jesus começa falando a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha aí o que a gente acabou de falar, de maneira bem explícita. Ninguém chega a Deus Pai se não for através de Jesus, porque Ele é o caminho. Nele está a verdade e Ele é a vida. Se a verdade está em Cristo, tudo aquilo que é anunciado por Ele, onde Ele e o que Ele fundou e abençoou para ser o depósito da verdade, do anúncio, do caminho que leva ao Pai, é ali que se encontra a vida dos fiéis. E voltamos aqui a falar o mesmo tema a respeito da comunhão da Igreja.
Na continuação do discurso, Jesus diz: se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Então, o Senhor primeiro fala de forma condicional, mas depois declara uma verdade. E desde agora o conheceis e o vistes. Por quê? Porque Jesus se entrega e se entregará por eles. E dará a conhecer tudo que ouviu de junto do Pai. E por fim, entregará sua própria vida como sacrifício de amor pela nossa salvação. E assim conheceremos a grandeza e a totalidade do amor de Deus por nós. Em Cristo se conhece, de fato, a plenitude da vida de Deus, a grandeza do seu amor por nós, e podemos participar outra vez da vida que Ele nos entregou. Então, são palavras cheias de significado e são palavras fortíssimas essas que Jesus está dirigindo, e ao mesmo tempo o Senhor está declarando uma verdade. Era preciso que conhecesse e agora vocês conhecem, porque o mistério da encarnação aconteceu, o Verbo de Deus está no meio deles, os milagres e o cumprimento de todas as Escrituras Sagradas está acontecendo e não para por aí. Eles estão caminhando em direção a Jerusalém e ele será o próprio Cordeiro Pascal, oferecendo-se pela salvação dos homens. Então, estamos num itinerário muito significativo na vida dos apóstolos e o Senhor está dizendo uma verdade, é Ele mesmo quem declara, ou seja, vocês conhecem porque está sendo entregue. Porém, aqui entra aquilo que já falamos em outros momentos. Às vezes, olha a grandeza do que o Senhor está fazendo por eles, olha a totalidade do que o Senhor está fazendo por eles, mas olha a parcialidade como eles conseguem alcançar ou se comprometer com esse anúncio e com essa revelação. Mas isso não leva o Senhor a mudar a sua conduta. Ou seja, o Senhor que se entrega totalmente por eles, mesmo vendo em algumas circunstâncias a insuficiência deles em serem receptáculos, ou seja, de serem um reservatório capaz de conter todo esse conteúdo da revelação, toda essa água, né? Mesmo assim, o Senhor não deixa de se entregar por inteiro, ainda que perceba no coração dos discípulos que existe uma incompreensão ou existe até mesmo uma dificuldade de aceitar a Deus. Porque nesse momento também está aquele que vai abandoná-lo, aquele que vai traí-lo. Lembra que há muito tempo atrás, falando sobre a vocação, dissemos que no dia em que respondemos o nosso sim, seja para a vida matrimonial, seja para a vida consagrada, demos um sim de totalidade que nasceu lá atrás, naquele primeiro sim, antes de começar o nosso processo formativo, que é o sim do despertar vocacional, para iniciar. E aquele sim foi de grande vigor na nossa vida, porque nós ali sentimos e escolhemos na nossa liberdade que era para ser feita a entrega do nosso tudo, e o fizemos. Mas o tudo que conhecíamos naquele momento da nossa vida era muito limitado. Ainda tinha muito a ser conhecido, né? Sobre quem somos, o que esperamos, o que pretendemos nessa vida, o que podemos ainda pensar em querer ter nessa vida. Eram tudo muito limitado na hora de falar da nossa miséria pessoal, ao mesmo tempo na hora de afirmar os nossos valores, ainda era muito limitado no conhecimento, esse tudo que nós ali, naquele primeiro momento de amor, declaramos ao Senhor: eu entrego, Senhor, a minha vida inteiramente em suas mãos, eu entrego tudo a Ti. E aí vem um processo formativo, vai para o seminário, vai para a casa de formação, começa um caminho de namoro, começa a preparação à vida matrimonial. E o que acontece nesse caminho? A gente conhece mais coisas a respeito de nós mesmos. Vamos tendo uma visão ampliada desse tudo, mas que não é ainda uma visão completa, né? E na medida em que vamos tendo essa percepção, muitas vezes vamos pegando de volta algumas coisas e colocando no bolso da vida, trazendo de volta para nós, tendo de volta nas nossas mãos. Vamos vivendo de menos a oferta ou a entrega, como tínhamos declarado, né? Naquele primeiro momento. Porém,
Naquele primeiro momento, quando declaramos o nosso tudo, o Senhor declarou o seu tudo por nós. E Ele não voltou atrás. Não voltou atrás, porque conhecendo a nossa miséria e sabendo a estrada que estávamos por percorrer, o tudo do Senhor continha e contém um amor tão grande por ti, capaz de estar do teu lado para que você consiga crescer. Ele assumiu o seu tudo de maneira autêntica e verdadeira, com toda a tua limitação, com toda a tua inclinação a voltar atrás no que disse, com toda a tua incapacidade de manter firme a construção de um modo de vida à luz da palavra que você declarou sobre si mesmo, tudo isso, ele assumiu o seu tudo mesmo. E ele ofereceu o tudo dele. Um amor que vai ficar do teu lado, um amor que vai se antecipar sobre as suas necessidades, um amor que é prontidão por você, um amor que não desiste de você, um amor que se faz por você vigor, um amor que se levanta para enxugar suas lágrimas e para cantar contigo as alegrias da sua conquista, um amor que não te abandona. Então o tudo dele foi declarado por ti e ele não volta atrás. Enquanto a gente vai pegando e botando no bolso de novo algumas coisas, ou seja, voltando atrás sobre algumas das coisas que vamos descobrindo, o Senhor não volta atrás e cuida da gente para que consigamos manter o nosso tudo. Só que para mantermos o nosso tudo, constantemente a gente vai estar tirando coisa do bolso e devolvendo de novo para Ele. Manter o nosso tudo não vai acontecer de uma forma como se fosse uma curva ascendente, sabe? Vai acontecer de maneira irregular. Na medida em que você conhece mais coisas, você entrega mais coisas, mas em contrapartida também retém outras. E vai entregar novamente. O Senhor vai te ajudar a que você se mantenha no seu tudo. E na medida em que você for conhecendo esse tudo da sua vida, você possa ir entregando uma e outra vez aquilo que você descobre e também aquilo que você pegou de volta para si, voltando atrás na sua palavra. Porque o teu amor o teu Senhor é amor e perdão por você. Ele cuida de nós. Até mesmo nas nossas misérias e nas nossas mazelas. Ele não se cansa de cuidar de nós. Tenha isso vivo no teu coração. E não desista de querer entregar o teu tudo ao Senhor. Pode ser que no teu relacionamento matrimonial você tenha passado por inúmeras situações difíceis e feridas, mas lembre-se, ninguém quer passar por isso. Mas faz parte e é possível que aconteça na história da vida daqueles que vivem juntos. É possível que aconteça e faz parte, caso aconteça, dores e feridas no relacionamento, e muitas delas até bem profundas e amargas. Mas o teu Senhor está ali contigo, para que também em meio a essas dores vocês consigam permanecer entregando tudo de si, um ao outro. Muitas vezes o falimento acontece porque as partes desistem de fazer isso. Também na vocação sacerdotal. E começam a acreditar que erraram o caminho de vida e que tem que refazer o caminho de vida para dar certo. Como se fosse reconstruir de uma outra forma. Vai me dar uma segurança maior, ou melhor, recomeçar de uma outra forma. Vai me dar uma segurança maior de dar certo do que reconstruir. Quando, na verdade, a única chance de dar certo é com Cristo. É a única chance de dar certo. E se Ele já te chamou por esse caminho, reconstrói com Ele. Não tenta reiniciar de uma outra forma, que não foi aquela que o teu Senhor abençoou e te propôs, porque a chance de dar certo é muito pequena, para não dizer inexistente. A gente pode ter certa satisfação, a gente pode ter certa compensação, mas no fundo vai permanecer sempre o coração partido. Porque
o teu Senhor te chamou àquela estrada. É claro que Ele vai te socorrer e não vai te abandonar porque Ele te ama. Mas aquela estrada ali não vai te levar à felicidade a qual Ele te propõe. E ainda há um risco muito grande de que você se perca nela. E esse risco é bem concreto. Não é brincadeira. Então é importante reconhecer e recordar isso. O meu Senhor me chama aqui. E reconstruir, recomeçar, e muitas vezes é parte desse caminho. É parte dessa entrega. E Ele está ali por você, com você. Veja o que acontece no Evangelho de hoje. Filipe, como a gente costuma falar, do nada solta um mostra-nos o Pai, depois daquilo que Jesus está falando, né? É realmente de dizer, caramba, mas como assim? Né? Entretanto, o Senhor não faz isso. Ele não fala, caramba, como assim, Filipe? Você me pergunta um negócio desse? Ele coloca diante de Filipe o que ele está dizendo. Há tanto tempo estou convosco. Ou seja, Jesus volta ao que ele acabou de falar, né? A Tomé. Há tanto tempo eu estou convosco e não me conheceis, Filipe. E depois ele declara aquilo, de uma outra forma, ele declara aquilo que ele já havia dito. Quem me vê, quem me viu, viu o Pai. E depois ele acrescenta, como assim? Tu me dizes, mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou com o Pai e o Pai está em mim? Quando Jesus coloca isso diante de Filipe, nós poderemos pensar, aqui a gente tem que parar e rever isso, senão vai estar correndo muito risco. Entretanto, olha o que o Senhor faz, meus irmãos. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permaneceu em mim, que realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Depois ele diz, acreditai ao menos por causa dessas minhas obras. Nós já vimos esse mesmo discurso em relação aos fariseus, quando o Senhor chama eles da incredulidade à fé. Aqui de maneira muito mais doce e delicada, porém é o mesmo chamado. Se não pelas palavras a fé, porque às vezes a gente pensa que as palavras duras que Jesus falou aos fariseus foi só para eles porque eles eram os cabeças duras ou os difíceis da situação. Olha só, não. Muitas vezes o nosso coração também encontra seus momentos de confusão e o Senhor vem por nós. E depois o Senhor diz isso. Diante da incerteza daquilo que Filipe fez, ou seja, veja como Filipe dá uma resposta que deixa como se fosse uma dúvida no ar, né? Sobre o quanto eles estão de fato comprometidos e assumindo aquilo. Mas Jesus, em nenhum momento, volta atrás. Jesus, pela limitação e pela miséria dos apóstolos, não retira a grandeza da sua entrega. E ele declara, depois disso que acabou de acontecer, eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Ele falou isso depois do Filipe ter feito o que fez. Depois de Tomé ter tido a dúvida que teve. E ele ainda declara que vai para junto do Pai e estará ali, na glória, atento ao clamor do nosso coração, aos pedidos do nosso coração. Do coração desses que fazem fadiga a acreditar no óbvio, que tantas vezes insistem em querer voltar sobre os próprios juízos e a própria ideia na hora de fazer a vida. E o Senhor diz, Ele promete. Como é grande o amor do nosso Senhor. Ele não retirou nada. Ele não botou nada no bolso, se a gente pega a imagem inicial. Ele permaneceu. E o que para muitos poderia parecer um absurdo, como assim? Ele se oferece ainda mais, ele demonstra ainda maior amor, ele dá ainda maior certeza de presença, de companhia. Ele abraça ainda mais. É dessa forma que nosso Senhor cuida de nós. A confirmação constante do tudo dele por você é para que você não tenha medo de entregar para ele outra vez
o que é teu e que talvez você tenha tomado consigo. Não tenha medo de devolver para o Senhor o que você entregou a Ele. Não tenha medo de recomeçar a sua história quantas vezes for preciso para ser todo do Senhor. Recomece com Ele, no lugar onde Ele te chamou e te abençoou para estar, porque o teu Senhor jamais te abandonará. E se levanta aqui, mas se levanta na glória dos céus por ti. Eu vou para junto do Pai, e lá os meus ouvidos e o meu coração serão atentos a ti. O teu Senhor te acompanha na tua história vocacional. Toma tuas mãos, entrega as mãos dele e diz: Senhor, conduz as minhas mãos para que eu possa tomar em minha vida o que tomei outra vez para mim e possa novamente colocar diante do teu altar e entregar a ti, Senhor. Reconstrói a minha história. Ou melhor, Jesus, pelas mãos de Maria, reconstrói o tudo do meu sim, pois eu quero ser teu e viver contigo e por ti, meu Senhor, até a glória dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, especialmente São Filipe e São Tiago, e pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.